Olá. O filósofo russo Ivan Ilyin escreveu que liberdade consiste no desenvolvimento da nossa vontade própria, que vem lá do nosso interior e é espiritual. Então existe a nossa vontade, que vem lá de dentro, versus as condições externas, o nosso karma, o karma do nosso país, da humanidade, e etc, etc. E a nossa vontade que vem lá de dentro, que é a nossa coisa mais preciosa, provavelmente consiste na vontade de vivenciar a nossa unidade natural com toda a vida. Só tem um detalhe, que com frequência essa vontade de viver em união com toda a vida se expressa em termos neuróticos, através de desejos de manipular os outros, de dominar os outros, de garantir que as coisas se façam do jeito que o nosso eu inferior e neurótico deseja, e assim sucessivamente. Então, uma visão mais sábia e mais correta do que é o desenvolvimento da nossa vontade própria consiste em preservar a vontade em si mesma e não dispersar a força da vontade em 503 objetivos externos contraditórios e diferentes entre si. Então, em teosofia, em Raja Yoga, em yoga, todas as yogas em geral apontam para isso. Em filosofia clássica e etc., nós vamos ver que é ensinado o fato principal de evitar a dispersão dos sentidos, evitar a dispersão mental, evitar a dispersão emocional em múltiplas metas contraditórias que não levam a nada. Assim, nós temos que liberdade, levada a sério, é a liberdade de deixar que se desenvolva a nossa vontade mais interior, mais legítima, que não depende de objetivos externos. E aí você tem um processo em que você reúne força magnética, reúne força de vontade, que são mais ou menos sinônimos, reúne potencialidade. No jogo de xadrez, a ameaça é mais efetiva, mais eficiente do que a própria execução, do que a própria movimentação de uma peça. O mesmo vale para a arte da estratégia em geral, para as guerras e para quaisquer aspectos da vida. O importante é você ter a possibilidade de agir. Isso é mais importante do que agir externamente. E isso dá a você uma confiança interna, uma paz interna, que são a própria substância da felicidade, até certo ponto. Isso resulta do autocontrole, e isso produz autocontrole. De maneira que o autocontrole é melhor do que o controle dos outros. E isso também está na Bíblia, inclusive. A Bíblia, assim como o budismo, diz que aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que domina uma cidade. Por quê? Porque aquele que domina a si mesmo tem a força de vontade, tem o poder da vontade em si mesmo. Tem a potencialidade de agir dessa ou daquela maneira. É por isso que se recomenda não dizer tudo o que se pensa, não fazer tudo o que se pode, não gastar todas as suas forças no curto prazo, mas guardar reservas em todos os sentidos, guardar potencialidade. Porque muitas vezes basta a potencialidade, basta a presença da vontade para que as coisas aconteçam, para que as coisas desejadas aconteçam sem que a gente mova um dedo. E ao contrário, quando nós gastamos todas as nossas energias, aí provavelmente o desperdício gera a derrota. Então, quando você tem um potencial guardado, você tem a força magnética que pode se projetar num plano sutil, provocando os acontecimentos desejados e desejáveis.
Então, a vontade é válida em si. E é claro que para reunir vontade é preciso fazer um esforço, mas o esforço pode estar em ficar alheio à sua própria ignorância, não obedecer à sua própria ignorância e em não obedecer à ignorância coletiva. Não é difícil a gente ver a ignorância coletiva que rodeia cada um de nós. O difícil é não se somar a ela, dizer a si próprio, eu fico de fora disso e eu guardo o meu magnetismo, eu guardo a minha vontade, eu guardo o meu espaço de legitimidade, eu não me misturo com coisas que eu sei que são formas lamentáveis de ignorância. Eu sou um aluno da sabedoria. Eu existo para encontrar a paz no meu interior, não no mundo externo. E quanto mais infelicidade eu vejo lá fora, mais eu vejo a necessidade de que eu encontre e fortaleça a paz no meu interior para que ela se irradie através de uma vontade pura para o mundo externo.